A primeira coisa que você vai ter que fazer antes mesmo de escrever o teu currículo, na verdade são duas coisas. Você vai precisar olhar para trás e ver o que você fez. Você precisa gastar um tempo lembrando das suas experiências, lembrando de como foi trabalhar naquela empresa específica que você trabalhou, lembrando qual o resultado que você teve. E tudo isso vai servir para polir tudo isso, para que você possa alcançar o teu resultado. E qual que é o teu resultado? Isso nos leva à segunda coisa que você vai ter que fazer, que é olhar para frente. A primeira é olhar para trás, a segunda é olhar para frente. Você também precisa decidir, antes mesmo de gastar esforço para fazer isso, aonde você quer chegar. Então vamos começar com essas duas tarefas então. A primeira é olhar para trás. Como que eu consigo reunir a minha experiência? O que eu devo olhar? O que eu devo me lembrar? Como que eu consigo olhar para trás? A primeira coisa, e a mais óbvia, é você olhar para as experiências que você já teve. E note que eu falei aqui experiências, eu não falei de empresas que você já trabalhou. Porque muita gente tem essa paranoia de achar que as experiências com que ele trabalhou é só em empresa. Ah, porque às vezes eu não trabalhei fichado. Ah, porque às vezes nem foi remunerado o trabalho que eu fiz. Não tem importância. O que importa são as experiências que você teve com o teu passado. Então, lembra disso. Quais são as experiências, quais as coisas que você aprendeu, quais habilidades que você teve que desenvolver na hora para que você conseguisse cumprir o teu papel naquilo que o dever te chamava a fazer no momento. E para poder fazer isso, eu vou ensinar a primeira técnica que vocês vão aprender aqui, para que vocês possam primeiro ter um depósito de experiências de vocês para escrever o teu currículo. Essa técnica se chama de técnica do baú. O foco aqui é escrever em uma folha essas suas experiências. Isso não vai ser o teu currículo. Isso vai ser como um baú em que você guarda as suas experiências passadas ali. Independente se são de empregos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eduardo, eu fui açougueiro e estilista. Foda-se. Bota tudo isso no teu baú. Quais as coisas que você aprendeu? Quais as coisas que você teve que lidar? Quais as coisas que você teve que desenvolver? Guarda tudo isso no teu baú, que vai ser o teu arquivo. Seja uma folha, seja um arquivo no teu computador. Você precisa ter isso. As suas habilidades, as suas conquistas, os teus feitos, para que seja um arquivo que você consiga acessar com facilidade depois. E isso é muito importante. Presta atenção em alguma coisa aqui que a maioria das pessoas não fazem. Quando você fizer isso, esse exercício de olhar para trás, você vai pegar principalmente as experiências que você teve como indivíduo, as conquistas que você fez como indivíduo para aquela empresa. E absolutamente ninguém faz isso hoje. E isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje coloca o cargo que ela exerceu naquela empresa. Ah, Eduardo, eu fui secretária na XPTO, sei lá. Tá, ok, mas o que você, pessoinha de Deus, ofereceu para aquela empresa como indivíduo? Porque várias pessoas podem ser secretária na empresa XPTO, mas ninguém pode ser você. O que você, como indivíduo, conseguiu trazer para aquela empresa que não outra secretária conseguiria trazer, porque ela não é você. São essas as experiências que vão ser como tesouros no teu baú. Outras coisas podem ser úteis, mas essas experiências que são individuais e que só existem porque você é você, e que você trouxe para aquela empresa que ninguém mais poderia trazer, é que vão fazer a diferença no teu currículo. Então começa a pensar sobre isso também. São 3 categorias. Quais os resultados que você alcançou para aquelas empresas, aquela experiência que você teve. Quais habilidades você aprendeu nessas experiências também. E quais as funções que você exerceu. Então agora o objetivo é só documentar. Aproveita o tempo para isso. Tudo que vier na tua cabeça você coloca ali. Não julga nada o que vier à tua cabeça. Só escreve. Só coloca para fora. Depois a gente vai selecionar. Existem algumas perguntas que podem fazer com que esse processo seja muito mais fácil. E a gente vai disponibilizar um material para vocês com essas perguntas em um documento, justamente para que vocês possam fazer elas para si mesmas e conseguir desenvolver essa habilidade de colocar essas experiências para fora, tá bem? Depois a gente vai levantar a cabeça e olhar para frente, depois que olhamos para trás.
Primeira coisa que você tem que saber olhar para frente é para qual vaga que você vai aplicar. Por quê? Porque senão você vai ter um currículo pato. O que é um currículo pato? O animal pato, ele nada, ele anda e ele voa. Mas ele não faz nenhuma das três coisas direito. Então, no final de tudo, o teu currículo vai ser pato. Ele vai servir para absolutamente todo emprego. Mas também não vai servir para nenhum. Você já viu uma chave que tem todos os segredos? Não tem como. Porque se ela tiver todos os segredos, ela acaba não abrindo fechadura nenhuma. Então, o teu objetivo vai ser que você faça o seu currículo olhando para aquilo que você almeja, para aquilo que você quer para a sua vida. Então, pensa bem. Antes, eu falei para você escrever a tua experiência, não julgando nada e colocando tudo. Agora vai ser o momento em que você vai escolher o alvo para que você possa limpar o teu currículo. Porque se você quer ser auxiliar administrativo e você já teve habilidades como mecânico, não interessa uma coisa com a outra. As duas coisas não se conversam a ponto de você ter que gastar um tempo falando sobre como foi essa sua experiência como mecânico. Então, não vale a pena você gastar muito tempo com essas experiências, né? O objetivo do currículo é apresentar a tua melhor versão para aquela vaga específica. Então, primeiro, saiba qual que é a sua vaga e depois faça um currículo específico para aquela vaga, lançando mão do teu baú de experiência. Ou seja, usando o seu baú de experiência. E é justamente por isso que você olhou para trás antes, para que você pudesse escrever o teu baú. E agora você pega a ferramenta que é ideal para poder fazer com que o teu objetivo se torne realidade. Porque se o teu objetivo é cavar um buraco, você vai lá no teu baú e pega uma pá. Agora, se o teu objetivo é almoçar, eu não vou fazer com que você faça isso com uma pá. Você pega garfo e faca. Então, em resumo do que a gente falou tudo aqui, primeira coisa você vai ter que conhecer quem que vai ler o teu currículo, para quem que você vai enviar o seu currículo. E segundo, você vai ter que conhecer quem é você. Você vai ter que olhar para trás, ver as suas experiências, olhar para frente, ver o que você quer, juntar as duas coisas e aí construir um currículo. Ok, Eduardo, eu já sei então qual a vaga que eu quero. E a empresa já divulgou o processo seletivo. O que eu faço agora? Olha, se você já souber qual que é a vaga e a empresa te der uma descrição dela, decora ela. Sabe aquelas descrições de vaga em que ela coloca exatamente como tem que ser, o que precisa, papapá, decora tudo aquilo ali. Por quê? Lembra que eu falei que você tem que pensar como um contratante? Bom, aquela descrição de vaga é como se fosse a mente dele numa folha de papel. Ele escreveu aquilo lá. Foi ele que colocou aquelas palavras daquela forma. Ele que escolheu aquelas palavras. Então, é como se ele estivesse colocando o segredo lá. Cara, o que você precisa para a vaga é isso aqui. Você pode dizer, ok, Eduardo, mas é que eu não tenho tudo isso que ele pediu para a vaga. Não tem problema também. Deixa eu te contar uma coisa de como que surgiu esses requerimentos para a vaga. Antigamente, o que não é tão diferente de hoje, mas antigamente era muito mais, a mão de obra estava muito barata. Então, várias pessoas estavam desempregadas e quando surgiu um processo seletivo, várias pessoas aplicavam para aquela vaga. Então, qualquer pessoa que abriu um processo seletivo chovia currículo para que pudesse contratar. E o trabalho da empresa acabou praticamente só em ler currículo e selecionar pessoas. É justamente hoje porque a gente tem um departamento praticamente só disso. Mas como que eu consigo diminuir esse trabalho? A ponto de que eu não tenho que ficar toda hora só fazendo isso? Porque há de convir que contratar uma pessoa só para fazer isso é um custo que a empresa não deveria ter. Então como que eu consigo diminuir isso? Eu coloco requerimentos. Às vezes nem é necessário que você tenha aquilo para a vaga, mas eles colocam porque o número de currículos cai drasticamente. Uma coisa é falar que eu tenho uma vaga em aberto para a função X, outra coisa é falar que eu tenho a vaga aberta para a função X, mas que tem que ser assim, 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 assado, então as pessoas vão ter o mesmo sentimento que você teve. Porra, mas eu não tenho tudo isso. Então eu não vou aplicar para essa vaga. Não necessariamente. Porque sendo assim, você pode pensar que a maioria desses requisitos que servem para dar medo nas pessoas para que elas não apliquem para a vaga, e só as pessoas muito qualificadas façam isso, são justamente isso. Algo que serve para que afaste várias pessoas
e elas não apliquem para aquela vaga. Então não devem ser levadas tão a sério. E eu vou provar o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico de uma pesquisa feita pelo site TalentWorks. Eles analisaram mais de 6 mil aplicações para vaga de mais de 118 indústrias, que mostra que, para os contratantes, se você atingir 50% dos requisitos de uma vaga, já é o suficiente para você ser contratado. O 50% está lá naquela flechinha que vocês estão vendo aí no meio do gráfico. E ainda mais, se você olhar para o gráfico, pode ver que ele cresce a partir do momento que ele está indo para a direita. Você vai ver que quando você atinge por volta ali de 70%, as suas chances começam a cair. Ou seja, menos de 50%, eles te colocam como pouco qualificado. Ok, a gente vai ficar com o teu número e depois a gente retorna. E mais de 70%, você é muito qualificado. É a mesma coisa. Nós vamos ficar com o seu número e depois te retornaremos. É claro que isso não se aplica para aqueles requisitos que se referem ao diploma de engenharia, por exemplo, para poder atuar em um escritório dessa área. Mas por essa pesquisa você consegue notar que você não devia ficar tão acanhado quanto a esses requisitos. Então você consegue notar ali que quando você passa de 50%, a tua chance começa a aumentar. E depois ela até diminui quando você tem muitos requisitos daqueles. Então, se você vê todos os requisitos e consegue ter metade deles ali, cara, tá bom. É isso aí, já dá a cara a tapa. E coloca o teu currículo para que ele possa ser aprovado. Porque aqueles requisitos vão servir mais para filtrar as coisas. O que ele está mais interessado a saber é quais os resultados que você teve nas suas experiências passadas e se você consegue replicar aquilo na empresa dele. E as mulheres sofrem ainda mais com isso. Um artigo da Harvard Business Review, a escola de negócios de Harvard, mostra que a maioria das mulheres só aplicam para uma vaga quando elas têm 100% dos requisitos. Enquanto os homens, se eles tiverem 60% dos requisitos, eles já vão aplicar. Ou seja, saiba que quando você deixa para aplicar uma vaga, quando você deixa para mandar o teu currículo para uma empresa, só quando você atingir 100% dos requisitos, você está deixando muita oportunidade na mesa. E se você é mulher, a tendência que você esteja fazendo isso é ainda maior. Então não comece a se boicotar por causa disso. Ok, então vamos supor que você realmente conseguiu identificar quais são esses requerimentos que são realmente necessários para aquela vaga. Beleza? Mas você diz, espera aí, Eduardo, não tem descrição da vaga que a empresa colocou para mim. Beleza, eu vou colocar um site aqui depois, em que você vai ver, ele tem praticamente todas as descrições de vagas. Então é para uma secretária, você vai lá e digita secretária. Pronto. Então ele vai te dar uma descrição de vaga de uma secretária. Mas se você tem, ou se você usa esse mesmo por esse site, o que eu te recomendo é que você identifique as palavras-chave no texto, guarde elas, e depois você vai em outro site que eu vou te dar aqui, que ele vai te dar alguns sinônimos de palavras que você pode usar. Pega as principais palavras, vai nesse site de sinônimos, vê quais são os sinônimos dessa vaga e usa esses sinônimos depois para escrever no teu currículo. Por quê? Porque o cara que escreveu aquela descrição da vaga vai ver que você vai estar falando a mesma coisa que ele, só que de outra forma. Isso faz com que ele pense, caramba, ele está falando exatamente o que eu preciso ouvir, exatamente o que eu queria ouvir. Então, com esse material todo, você vai começar a montar o teu currículo.